Pai de bondade, Pai de glória, eis aqui a tua palavra, essa mensagem, meu Pai, que é viva e eficaz, poderosa como uma espada de dois gumes, Senhor, que corta para lá e para cá, Senhor. Fala ao nosso coração, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderara dele e de todos com quem ele estava, por causa da pesca que havia feito. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Uma mensagem muito conhecida e poderosa, o qual vai falar sobre os primeiros discípulos que Jesus chama. E ali a Bíblia nos relata dizendo que Simão Pedro, ele era perito. Pensa aí a profissão que você é perito, que você faz, que você tira de letra. A Bíblia nos relata dizendo que este homem, ele era perito, era especializado na área da pesca. Mas certa feita ele passou a noite pescando e não sequer pegava um peixe. Mas chega Jesus, pega o barco deste homem emprestado e ali anuncia a palavra de Deus dentro do barco. Agora Simão Pedro, ali ouvindo Jesus diz: Simão, pega as suas redes e volta ao mar. Então, meus irmãos, Simão estava disposto a lavar as redes, a voltar para a sua casa, disposto a largar. Às vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós iniciamos e até mesmo estamos fazendo a obra. Mas Simão, como estava, Pedro estava lavando, querendo desistir, querendo parar. Mas Jesus, sobre a palavra de Jesus, ele volta e ele diz: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. A Bíblia nos diz que Simão agora ele volta ao mar e lança a rede na onde Jesus direcionava a ele. Ou seja, faça conforme a sua oração, conforme Deus está te direcionando. É Jesus falando nos nossos corações nessa noite, dizendo: aquilo que ele colocar no seu coração, faça para o Senhor. Volte a fazer aquilo que outrora você fazia. Simão agora ele volta debaixo da autoridade de Jesus. E a Bíblia nos relata dizendo que ele pega tanto peixe que quase o barco vem a pique. E ali ele chama os companheiros. Nós vemos Simão, uma união muito linda, que ele não quer a bênção só para ele, mas ele chama os demais. E ali, ambos, ali trouxe os peixes. A Bíblia nos diz que eles ficaram pasmados. E Simão diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Todavia, quando nós temos uma intimidade para com Cristo, quando nós caminhamos com Jesus, nós vemos que nós somos falhos, pecadores, errantes, e nós vamos pedindo: Senhor, me molda, Senhor, me transforma, Senhor, me limpa, muda a minha mente, muda o meu coração, porque eu sei, Senhor, que na minha vontade eu não vou ser feito a sua vontade. E a Bíblia nos continua dizendo que Jesus agora fala para Pedro: Pedro, não temas, pois agora não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Às vezes nós não queríamos estar aqui, porque o nosso Senhor, Ele conhece o caráter, a índole, o caminhar de cada um de nós. Ele sonda os nossos corações. Mas Jesus dá um decreto para Pedro ali. Pedro certamente não queria ser pescador de homens, mas conhecendo a lei, o qual toda criança conhecia a Torá de 12 anos, já tinha a palavra, os 5 livros pentateucos ali dentro do coração. Pedro foi rejeitado pela sinagoga. Pedro agora foi rejeitado pelo homem, mas Jesus está dizendo: vem, Pedro, você serve para mim. É Jesus falando nessa noite: você pode muito bem ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe,
por alguém lá fora. Ninguém pode dar crédito para você, mas Jesus está dizendo: eu dou crédito na sua vida. Eu dou crédito na tua alma. Eu vou investir em vós, se vós der lugar. Jesus investiu em Pedro. Olha só, Jesus pegava os improváveis e trouxe para perto dele. E foram grandes homens de Deus. E agora você olha para você dizendo: eu não posso ser. Não, Jesus pode fazer na sua vida. Amém? E foi um grande ganhador de almas. Numa só pregação, 3.000 almas rendeu aos pés de Jesus. Olha só que tremendo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.